A ciência e a espiritualidade sempre pareceram estar em lados opostos de um abismo intransponível. De um lado, a racionalidade fria dos dados e experimentos. Do outro, a calidez das experiências místicas e da fé. Mas e se eu te dissesse que esse abismo está começando a ser preenchido? Que neurocientistas de renome estão desbravando territórios antes reservados apenas aos místicos e filósofos? Imagine por um momento. Você está sentado em profunda meditação. De repente, uma sensação de expansão toma conta de você. As fronteiras entre seu ser e o universo parecem se dissolver. Você se sente conectado a tudo e a todos. Uma paz profunda e uma compreensão que transcendem as palavras inundam seu ser. Agora imagine que enquanto isso acontece, seu cérebro está sendo escaneado por máquinas de última geração. Cada alteração química, cada disparo neural, cada onda cerebral está sendo meticulosamente registrada e analisada. Parece ficção científica? Pois saiba que experimentos assim estão acontecendo neste exato momento em laboratórios ao redor do mundo. A neurociência, essa disciplina que há algumas décadas sequer existia, está se aventurando em territórios antes considerados intocáveis pela ciência dura. E o que ela está descobrindo é nada menos que revolucionário. Vamos começar pelo básico. O que exatamente acontece no nosso cérebro durante uma experiência espiritual profunda? Bem, uma das descobertas mais intrigantes é a diminuição da atividade no lóbulo parietal. Essa região do cérebro é responsável por nossa percepção de tempo e espaço e por criar a sensação de um eu separado do resto do mundo. Quando a atividade nessa área diminui, as fronteiras entre o eu e o não-eu começam a se dissolver. É como se o cérebro literalmente desligasse nossa percepção de separação. Não é à toa que tantas tradições espirituais falam sobre a ilusão do ego e a unidade fundamental de todas as coisas. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Pesquisadores descobriram que durante estados meditativos profundos, há um aumento significativo na atividade do córtex pré-frontal. Essa é a área responsável por funções executivas superiores, como atenção, planejamento e tomada de decisões. Em outras palavras, quando meditamos, não estamos apenas esvaziando a mente. Estamos, de fato, fortalecendo nossa capacidade de foco e autorregulação. É como se a meditação fosse uma academia para o cérebro. E aqui está algo verdadeiramente surpreendente. Estudos de longo prazo com meditadores experientes mostram mudanças estruturais no cérebro. Regiões associadas à empatia, compaixão e regulação emocional literalmente se tornam mais densas e conectadas. Isso significa que práticas espirituais como a meditação não apenas alteram nossos estados mentais momentâneos. Elas têm o potencial de remodelar fisicamente nossos cérebros ao longo do tempo. Mas e quanto àquelas experiências místicas intensas? Aqueles momentos de êxtase espiritual que algumas pessoas relatam? Bem, a neurociência tem algo a dizer sobre isso também. Estudos com pessoas em estados de transe profundo, seja através de meditação intensa, uso de substâncias psicodélicas ou práticas xamânicas, revelam padrões fascinantes de atividade cerebral. Uma descoberta particularmente intrigante é o aumento da atividade no sistema límbico, especialmente na amígdala. Essa é a região do cérebro associada às emoções intensas. Ao mesmo tempo, há uma diminuição da atividade no córtex cingulado anterior, área ligada à autoconsciência. O resultado? Uma experiência de emoções avassaladoras, combinada com uma sensação de dissolução do ego. Não é difícil ver como isso pode ser interpretado como um encontro com o divino ou uma fusão com o cosmos. Mas atenção, isso não significa que a neurociência esteja explicando ou desmentindo as experiências espirituais. Longe disso.
O que esses estudos nos mostram é o correlato neural dessas experiências. Eles nos dão uma nova linguagem para entender e descrever fenômenos que antes pareciam além do alcance da compreensão racional. E aqui chegamos a um ponto crucial. A relação entre ciência e espiritualidade não precisa ser de antagonismo. Pelo contrário, elas podem ser parceiras numa dança fascinante de descoberta e compreensão. E se pudéssemos usar esse conhecimento neurocientífico para aprofundar nossas práticas espirituais, para entender melhor como cultivar estados de paz, compaixão e transcendência? Imagine um futuro onde técnicas de meditação são prescritas com a mesma precisão que medicamentos, onde podemos mapear nosso progresso espiritual não apenas através de insights subjetivos, mas também através de mudanças mensuráveis em nossos cérebros. Claro, essa visão não é isenta de controvérsias. Há quem tema que essa abordagem científica possa reduzir as experiências espirituais a meros fenômenos biológicos, roubando-lhes seu mistério e significado. Mas será que entender os mecanismos por trás de algo necessariamente diminui sua beleza ou importância? Quando aprendemos como funciona um arco-íris, ele deixa de ser magnífico? Quando entendemos a física por trás de uma sinfonia, ela deixa de nos emocionar? A verdade é que cada nova descoberta da neurociência sobre a espiritualidade não elimina o mistério, ela o aprofunda. Cada resposta gera 10 novas perguntas. E talvez seja exatamente aí que mora a beleza dessa jornada. Por exemplo, se podemos mapear no cérebro os correlatos de experiências místicas, isso significa que podemos induzi-las artificialmente? E se pudermos, quais são as implicações éticas disso? Uma experiência espiritual fabricada é menos válida ou significativa que uma que ocorre espontaneamente? E há questões ainda mais profundas. Se nossas experiências espirituais mais profundas podem ser correlacionadas com atividades cerebrais específicas, o que isso nos diz sobre a natureza da consciência, sobre o livre-arbítrio, sobre a possibilidade de uma realidade além do material? Essas não são perguntas fáceis. Elas desafiam nossas noções mais fundamentais sobre nós mesmos e sobre a realidade. Mas é exatamente por isso que são tão importantes. À medida que a neurociência avança em sua exploração da espiritualidade, ela nos força a reexaminar nossas crenças mais arraigadas. Ela nos convida a uma síntese mais elevada entre o racional e o intuitivo, entre o empírico e o experiencial. E talvez seja exatamente isso que precisamos neste momento da história humana. Um paradigma que honre tanto a precisão da ciência quanto a profundidade da experiência espiritual. Uma abordagem que nos permita navegar com sabedoria os desafios complexos que enfrentamos como espécie. Pense nas implicações práticas disso. E se pudéssemos usar esse conhecimento para desenvolver técnicas mais eficazes de redução do estresse e aumento do bem-estar? Para criar terapias mais poderosas para condições como depressão, ansiedade e trauma? Ou vá mais longe. E se pudéssemos usar esse entendimento para cultivar de forma mais eficaz qualidades como compaixão, empatia e altruísmo? Imagine o impacto que isso poderia ter em nossas relações interpessoais, em nossas comunidades, em nossa sociedade como um todo. Claro, com grande poder vem grande responsabilidade. À medida que ganhamos mais controle sobre nossos estados de consciência, surgem questões éticas complexas. Como usaremos esse conhecimento? Para manipular ou para libertar? Para controlar ou para empoderar? E há questões ainda mais profundas a serem consideradas. Se nossas experiências espirituais mais profundas podem ser mapeadas e potencialmente induzidas, isso diminui seu significado ou autenticidade? Ou isso apenas expande nossa compreensão do quão maravilhoso e complexo é o instrumento através do qual experimentamos a realidade, nosso cérebro?
Essas são perguntas que não têm respostas fáceis. Elas nos convidam a um diálogo contínuo, a uma exploração que une o melhor da ciência com o melhor da sabedoria espiritual. E aqui está uma reflexão final para você levar consigo. E se essa convergência entre ciência e espiritualidade for exatamente o que precisamos para dar o próximo salto em nossa evolução como espécie? Pense nisso. Ao longo da história, grandes saltos no desenvolvimento humano frequentemente vieram de sínteses inesperadas, da fusão de ideias aparentemente díspares que juntas criaram algo inteiramente novo. Talvez estejamos à beira de uma dessas sínteses agora, uma que une o rigor metodológico da ciência com as intuições profundas das tradições espirituais. Uma que nos permite explorar as profundezas da consciência com ferramentas tanto objetivas quanto subjetivas. Imagine um futuro onde cientistas e místicos trabalham lado a lado, onde laboratórios de pesquisa de ponta incluem não apenas equipamentos de última geração, mas também espaços para meditação e contemplação, onde o estudo da consciência é abordado com uma visão verdadeiramente holística, honrando tanto o mensurável quanto o inefável. Este não é um futuro distante, está acontecendo agora, em instituições pioneiras ao redor do mundo, e cada um de nós pode fazer parte dessa revolução. Como? Começando por abrir nossa mente para essa nova síntese, por questionar nossas próprias suposições sobre o que é científico e o que é espiritual, por explorar práticas contemplativas com a curiosidade de um cientista e abordar descobertas científicas com a abertura de um místico. Você não é apenas um observador passivo nessa jornada. Você é um participante ativo. Cada vez que você medita, cada vez que você tem um insight profundo, cada vez que você experimenta um momento de conexão transcendente, você está contribuindo para esse campo emergente de conhecimento. Seu cérebro, com seus bilhões de neurônios e trilhões de conexões, é o laboratório último onde ciência e espiritualidade se encontram. É o instrumento através do qual você explora os mistérios da consciência e do cosmos. Então, da próxima vez que você se sentar para meditar, ou contemplar as estrelas, ou se maravilhar com a beleza de um pôr do sol, lembre-se, você não está apenas tendo uma experiência pessoal. Você está participando de uma das mais fascinantes fronteiras da ciência moderna. E quem sabe, talvez seja exatamente nessa fusão entre o científico e o espiritual, entre o objetivo e o subjetivo, que encontraremos as respostas para as maiores questões da existência humana. Ou talvez, mais importante ainda, que aprenderemos a fazer perguntas ainda melhores. A aventura continua. E você, caro espectador, é parte integral dela. Então, o que você acha? Está pronto para explorar essa nova fronteira da consciência humana? Para ser tanto um cientista quanto um místico em sua própria jornada de autodescoberta? O futuro da compreensão humana está sendo escrito agora, neste exato momento. E cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa história em desenvolvimento. Qual será o seu? Para elevar sua consciência, entendendo a fundo as energias que moldam o universo e aprender como aplicar esse conhecimento no seu dia a dia, conheça o e-book O que são os raios, escrito pelo nosso oficiante geral Batarjal. Baseado em anos de estudo profundo e guiado pelos mestres da grande fraternidade branca, ele traz à luz os segredos dos raios cósmicos e sua influência em nosso mundo. Transforme sua vida e contribua para um mundo mais harmonioso e iluminado, adquirindo este poderoso conhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e dê o próximo passo na sua jornada espiritual. Obrigado por assistir até o final. Deixe nos comentários sugestões sobre assuntos que você tem curiosidade. Se esse vídeo te trouxe algum valor, se inscreva no canal,
curta e compartilhe para que possamos atingir cada vez mais pessoas. Maiores informações sobre a nossa ordem esotérica e cursos online no primeiro comentário fixado. Tenha um ótimo dia. Namastê.